Nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. O tema de hoje é a fé no rumo certo. Bom, esta é uma igreja diferente das demais. Tem algumas similaridades, mas diferenças importantes. Primeiro que Laodiceia foi uma cidade que, assim como Sardes, assim como Filadélfia, ela também foi destruída pelo mesmo terremoto que aconteceu. Só que, diferentemente das demais igrejas, ela não foi reconstruída pelo Estado, pelo imperador. Ela foi reconstruída pelos próprios ricos da cidade. Então, tinha lá as pessoas afortunadas e essas próprias pessoas reconstruíram a cidade, o que trouxe para essa cidade ainda uma autoestima ainda mais elevada. Essa cidade, ela era marcada por algumas características bem importantes. Era uma cidade muito rica, ela tinha um parque industrial importante de lã, uma lã negra, que era valiosíssima na época. As cidades vizinhas, duas cidades vizinhas, tinham fontes, uma tinha uma fonte de águas frias, essa aí, águas geladas, e uma outra de águas quentes, águas termais. Só que quando essas águas chegavam a Laodiceia, misturadas e pela distância, elas chegavam lá mornas. Por isso é que Jesus faz menção a esse fato nas suas palavras. Então, entendido isso, vamos ler o texto, você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim a palavra de Deus: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, falando do próprio Cristo aqui. O Amém significa aquele que dá a última palavra em todas as coisas. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Palavras duras de Jesus para a igreja. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a nossa vida por meio da sua palavra. Eu esqueci de mencionar que também nessa cidade havia uma indústria farmacêutica importante. Tanto é que eles produziam esse colírio, que se o Ademar e a Ana Paula conhecessem, eles estavam ricos demais hoje já. Não precisavam nem operar de catarata mais, curava tudo com colírio. Eles acreditavam que era um colírio de efeitos terapêuticos importantes, e isso era vendido em todo o mundo civilizado da época. Bom, essas coisas todas fizeram com que essa igreja tivesse uma autoestima elevada demais. Eles diziam: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, verso 17. O próximo slide, pode passar, por favor, Vivi. Esse é um problema da nossa geração também. Nós temos uma vida tão fácil que a gente acha que a gente não precisa de nada. E os nossos filhos, mais ainda. Essa semana eu fui novamente com o Guilherme na escola lá
ali no Vila Sônia, periferia da cidade, para falar lá com os alunos, e no final nós vimos os alunos indo embora a pé. Se eu perguntar aqui, quem tem filhos que vai para a escola, vai e volta a pé para a escola, eu acho que será um ou outro, se você morar muito perto da escola, não é? Por quê? Porque a nossa geração tem tudo muito fácil. E a tendência disso, tanto para nós quanto para nossos filhos, é a gente ter uma autoestima elevada demais. Falta humildade, falta reconhecer a nossa real situação. Esse era um problema grave daquela igreja. Agora, veja o que Jesus disse sobre essa igreja. O diagnóstico de Jesus sobre a igreja. Primeiro, ele disse, falta fervor espiritual, versículo 15. Os cultos são mornos também. Não há vibração. Não há vida. Quando a igreja adora, não tem vida. Não tem fervor. As orações são orações mornas. Não tem busca de verdade. Não há fervor. E esta é uma das marcas de adoecimento da igreja. Uma igreja assim é uma igreja doente. E Jesus, então, em segundo lugar, ele diz que ser morno é pior que ser frio. Versículo 16. Por quê? Porque isso é uma ofensa para Jesus. A pessoa que é morna diante de Deus, ela está dentro da igreja. Mas como pode alguém estar diante do Deus Altíssimo e ainda assim não ter fervor espiritual? Ainda assim não buscá-lo de todo o coração? Então essa mornidão da igreja é uma ofensa contra Jesus. E é por isso que ser morno para Jesus é pior do que ser frio. Porque a pessoa fria, ela está lá fora. A pessoa morna está aqui dentro. E quem está aqui dentro e não está de acordo com a sua postura, de acordo com aquele que está diante de nós, isso ofende a santidade de Deus. Em terceiro lugar, Jesus dá o diagnóstico dizendo que o pior cego é o cego a respeito de si mesmo, versículo 17. O pior cego é o cego que não se enxerga, que não percebe a sua miséria, que não percebe a sua doença, a sua mornidão. Esse é o pior cego. Eu costumo dizer, como citando, eu não vou lembrar quem foi que disse isso agora, que o caminho mais triste para o inferno é aquele que passa ao lado de um púlpito, é aquele que passa por dentro de uma casa em que há adoração a Deus. Sabe, quando os pais buscam a Deus, por exemplo, e os filhos estão displicentes, quando os pais amam a Jesus, mas os filhos não querem saber, ou então o inverso, há um filho lá que adora a Deus de verdade, e os pais têm uma vida cristã levada de qualquer jeito. O pior cego é o cego a respeito de si mesmo. O caminho mais triste para o inferno passa pertinho de um púlpito, passa pertinho de uma Bíblia aberta. A pessoa que está nesse caminho está ouvindo orações todos os dias e não percebe a sua perdição. E em quarto lugar, Jesus disse que mesmo o crente, aliás, que o crente mais ou menos será rejeitado, será reprovado por ele, já é reprovado. Aquele que pensa que pode levar a vida cristã de qualquer jeito, já está reprovado, porque nós não fomos chamados para isso, irmãos. Uma vida cristã mais ou menos é uma desgraça. Se você pensa que pode levar a vida cristã assim, você está completamente enganado. E está num caminho muito perigoso. Muito perigoso. Você pode estar, inclusive, num caminho de perdição também. O que é que nós aprendemos com essa igreja, então, irmãos? O que Laodiceia nos ensina? Primeiro, que você pode estar debaixo de uma falsa segurança em relação à sua salvação.
versículo 21. Em que você se baseia para ter certeza que você é salvo? Nós dizemos assim, geralmente: não, eu sou salvo porque eu creio. Mas vamos entender bem. Até o diabo crê em Deus, mas o diabo não é salvo. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece diante de Deus. Então não é esse tipo de fé que salva, mas tem que ser uma fé que nos transforma, uma fé que afeta a nossa vida, uma fé que nos move. Não é uma fé teórica apenas, não é uma fé meramente racional. Então eu pergunto de novo: a sua segurança de salvação está baseada em quê? Por que você se considera salvo? Eu vejo às vezes alguns irmãos levando uma vida cristã bem mais ou menos, pelo menos na minha visão. Eu não posso julgar o coração da pessoa, mas do que eu vejo por fora, é bem mais ou menos. E aí, eu fico imaginando que essa pessoa, ela pensa que ela nunca vai se afastar dos caminhos de Deus. Mas, baseado em quê ela pensa isso? Porque há inúmeros exemplos de pessoas que se desviaram pelo mesmo caminho. Jovens que lá na frente se desviam e não percebem que estão nesse caminho. Então, em que está baseada a sua segurança de salvação? Em que você se baseia para garantir que você não vai se desviar desse caminho? Em segundo lugar, Laodiceia nos ensina que você deve prestar atenção aos sinais da mornidão espiritual, versículos 19 e 20. Os sinais são dados. Para você vir à igreja, você vem com alegria ou você precisa ser arrastado? Você adora com prazer ou é um peso para você? Para você ter vida espiritual, leitura da Bíblia, vida de oração, é algo que acontece naturalmente para você já? Ou você tem que fazer um esforço tremendo? É algo que você faz com alegria ou é um peso? Preste atenção aos sinais. O que está acontecendo com você? Preste atenção aos sinais. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o convite de Jesus é gratuito, mas exige uma resposta, versículo 20. Ou seja, Jesus faz o convite para todos. Todos nós recebemos o mesmo convite. Mas nós precisamos responder ao convite. Nós precisamos nos posicionar. Sem isso, nós estamos num caminho de perdição. E finalmente, há um chamado de Jesus para a sua igreja. Primeiro ele diz: não confie em nada a não ser em mim. Versículo 18. Jesus é a nossa garantia de salvação, irmãos. Jesus é a nossa segurança. Você não deve confiar em mais ninguém, em mais nada. Ele é a sua segurança. Às vezes, nós estamos cercados de tanto bem-estar, de tanto conforto, de tanta segurança que as nossas mãos proporcionam, que a gente esquece que sem Jesus nós não somos nada. Hoje mesmo pela manhã eu postei lá no meu Instagram a frase que eu gosto muito: só está seguro o que Deus guarda. Só está seguro o que Deus guarda. Se você tirar Jesus, a mão de Jesus da sua cabeça, não sobra nada. Então não se apegue a nada deste mundo. Não confie na sua capacidade. Não confie nas certezas que não vêm da palavra de Deus. Não confie na convicção que é forjada dentro de você, pela sua inteligência, pelo seu raciocínio.
pela fé que você pensa que você tem. Confie apenas em Jesus. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há nada. O segundo chamado de Jesus para a igreja é este: arrependa-se e mude, versículo 19. Aliás, isso aqui é uma redundância, porque arrependimento requer mudança. O verdadeiro arrependimento tem transformação. Se não há transformação, não há arrependimento. Não é arrependimento. Então, se você está num caminho de mornidão, se você está num caminho de afastar-se de Deus, arrependa-se, meu irmão, enquanto é tempo, e mude a sua vida. Mude, para o seu próprio bem, para você ter certeza da sua salvação, para você ser ainda mais abençoado por Deus. Não se engane, não se iluda, não se deixe seduzir pela mensagem desse mundo. O mundo quer levar você à perdição. Satanás quer roubar seu coração. Não se deixe levar por isso. Arrependa-se. Mude. Leve a sua família aos pés de Jesus. Vá você à frente. E leve aqueles que estão com você também para os pés de Jesus. E em terceiro lugar, para encerrar, Jesus nos convida a termos comunhão com Ele, versículo 10. Comunhão verdadeira com Jesus. Uma vida de intimidade com Deus. Irmãos, isso não tem preço. Só quem experimenta essa intimidade com Jesus sabe o que eu estou falando, do valor disso, da riqueza que é isso. Não despreze o maior presente que Deus oferece a você, ter comunhão com Ele. Aproveite o convite de Jesus e entregue-se, relacione-se com Jesus, busque a Deus de todo o seu coração, tenha uma vida de caminhada na direção de Jesus sempre, na igreja, na sua casa, com a palavra de Deus, vida de oração, testemunho, e você verá quantas experiências maravilhosas Ele tem para você. Você verá como Ele encherá seu coração de uma alegria que esse mundo não pode oferecer. O convite de Jesus é para todos. Venha ter comunhão comigo. Venha relacionar-se intimamente comigo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo. E Ele quer ter comunhão com você. Ele quer se relacionar com você. Qual é a sua resposta? Qual é a nossa resposta? Nós precisamos nos posicionar. O convite está feito. O que é que você vai fazer com a palavra de Jesus? As promessas de Jesus, para quem seguir por esse caminho de comunhão com Ele, são maravilhosas. Nós vamos nos sentar no trono com Ele. Nós vamos de fato ter essa comunhão com Ele. Nós vamos receber um nome novo dado por Ele. A nossa vida vai ser transformada. Mas a escolha é nossa. Nós somos uma geração, infelizmente, acomodada. Nós, infelizmente, pela maneira como nós somos criados, pelas coisas boas que nos cercam, pelas facilidades que nós temos, nós nos deixamos levar. E hoje é difícil para nós mantermos uma postura de crentes fervorosos. É difícil. Para você ter uma ideia, dá uma olhada aqui, ó. A nossa igreja não está lotada hoje, mas nós temos quase 800 membros. Onde estão os outros? Onde estão os demais? Nós temos aqui reuniões que acontecem durante a semana para juniores, os pré-adolescentes, né?
para adolescentes, para jovens, mas não estão aqui todos os juniores, todos os adolescentes, todos os jovens. Onde estão os demais? Por que é tão comum o jovem cristão ir para a universidade e esfriar o coração e se desviar dos caminhos do Senhor? Porque a sua segurança estava baseada em coisas erradas. Era uma falsa segurança. Por que é tão comum nós termos divórcios em nosso meio? Porque não havia comunhão verdadeira com Deus primeiro. É esse o problema básico, irmãos. Mas Jesus convida a todos nós para termos comunhão com Ele. E nós podemos sim ter uma vida diferente. A escolha é nossa, é sua, é minha. O que é que nós vamos decidir fazer? As cartas de Jesus no Apocalipse, elas são para 7 igrejas, mas são cartas universais. Ou seja, para nós também. E eu espero que nós não sejamos vomitados da boca de Jesus, como Ele disse que faria com Laodiceia, por nossa mornidão. Espero que isso não aconteça conosco. Algo muito interessante desse texto é que Jesus diz que está à porta, batendo. Jesus está fora da igreja. Não está dentro. Ele está fora da igreja, batendo na porta. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Mas se ninguém abrir a porta, ele não vai forçar a fechadura. Ele não vai arrombar a porta. Jesus está batendo. É por isso que o texto termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos para ouvir Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Jesus tem falado com você? E eu estou perguntando aqui, irmãos, não de forma genérica, porque eu posso falar assim: Jesus tem falado com você? Ele falou assim: claro que sim, pastor, falou tudo isso aí que você falou. Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber se você tem ouvido Jesus falar diretamente com você. Jesus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Jesus? Ele está batendo do lado de fora da porta. Você tem essa disposição, ouvidos abertos, para ouvir a voz e o convite de Jesus? Se você não tem ouvido a voz de Jesus, eu me arrisco a dizer que você está nesse caminho de mornidão, porque Ele está falando, Ele está falando, Ele está batendo. Por que você não está ouvindo? O problema não está naquele que fala, mas sim naquele que ouve. Quem tem ouvidos, ouve. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos livre dessa desgraça que é uma vida cristã mais ou menos. Nos livre da mornidão espiritual. Abra os nossos ouvidos para nós ouvirmos a voz de Jesus, para nós ouvirmos as batidas na porta, e que assim, que seja uma pessoa, um de nós, que ouça e abra a porta, para que Ele entre e para que todos nós tenhamos comunhão com Ele. Amém?